Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Misericórdia, graça e paz. Aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, direto de Teresina, Piauí. Sejam muito bem-vindos a este Café com Palavra. E hoje um café com palavra especial, pois quero tratar um assunto específico com os batistas brasileiros, mas isso não significa que você, que é de uma outra denominação, não possa tirar proveito daquilo que eu vou falar. Quero dizer que esta é a minha palavra. Um dos princípios distintivos dos batistas brasileiros é que cada membro de uma igreja batista tem liberdade de consciência, liberdade de pensamento e liberdade de palavra. É claro que consequências das suas palavras, dos seus pensamentos, daquilo que ele expõe, virão, mas ele tem esta liberdade. Quero ler para vocês um texto que se encontra em Provérbios 22, 28, que diz assim. Só um segundo para mim pegar a minha Bíblia aqui ao meu lado. Provérbios 22, 18 vai dizer assim: não remova os marcos antigos que os vossos pais instauraram, colocaram, fizeram. Isso significa que marcos, naquele tempo, eram documentos, eram rochas que eram colocadas em cima uma das outras para firmar um acordo. Eram vários tipos de situações que o marco era estabelecido naquele tempo. Pois bem, nós batistas brasileiros temos um marco, e esse marco se chama Declaração ou Carta Doutrinária Batista Brasileira. E essa Carta Doutrinária Batista Brasileira está passando por uma revisão. Foi criado agora na última Assembleia Anual da Convenção uma comissão para fazer uma leitura desta carta e fazer algumas adaptações para que ela se torne melhor e mais ágil. Só que dentro dessas análises, dentro dessas mudanças, surge uma que é extremamente perigosa. Está na nossa carta doutrinária que uma igreja deve ser dirigida por um pastor. Só que este grupo que está trabalhando traz a ideia de colocar que uma igreja pode ser dirigida por uma pessoa. E pessoa pode ser qualquer um. Eu não estou dizendo que já não houve momentos e não há momentos que pessoas leigas, pessoas que não são pastores,
dirigem igreja até que um pastor assuma. Isso é normal no meio batista. Se cria uma comissão, o vice-presidente da igreja assume até que um outro pastor assuma o trabalho da igreja. Só que a ideia aí não é essa. A ideia é que qualquer pessoa pode estar à frente da igreja exercendo a função pastoral. E aí está o grande perigo, que é o mundo entrando dentro das igrejas batistas. E isso pode acontecer na sua igreja também, meu irmão. Seja você de uma igreja histórica, pentecostal ou neopentecostal. Eu, particularmente, sou tremendamente favorável ao ministério pastoral feminino. Então, se você colocasse na carta doutrinária batista brasileira que uma igreja batista brasileira pode ser dirigida por um pastor e por uma pastora, não haveria problema nenhum, ao meu ver. Mas quando você coloca uma pessoa, você dá abertura para qualquer um. E esse qualquer um pode ser um alcoólatra, pode ser uma pessoa envolvida com drogas, pode ser uma pessoa que vive em adultério, pode ser uma pessoa que vive em prostituição, pode ser um líder ou uma pessoa envolvida nesse movimento maldito chamado LGBTQI+, e não sei quantas letras. É um movimento maldito porque é um movimento de minorias que tenta dominar a maioria. E um dos objetivos do LGBT é acabar, em primeiro lugar, com a família tradicional e, em segundo lugar, com todos os princípios cristãos. Então, hoje, no Café com Palavra, fica aqui a palavra deste pastor, que tem um pouco mais de 26 anos de ministério. Cuidado! E você, mensageiro, que estará na próxima Assembleia da Convenção Batista Brasileira, vote, não permita esta blasfêmia, não permita essa iniquidade no nosso meio. Fazer adaptações é importante. Agora, mudar o conteúdo já é outra história. E eu me coloco contra. E não estou nem aí pelo preço que eu vou pagar por dizer a verdade a cada um de vocês. Uma igreja, desde os tempos de Jesus, foi instituída para ser dirigida por um pastor. Não é à toa que Jesus, em Apocalipse 2 e 3, escreve cartas aos pastores das igrejas. Um leigo dirigir por um período pequeno até que um pastor assuma, normalmente. Agora, uma pessoa assumir a igreja, nós estamos dando abertura à iniquidade. Que Deus nos livre deste mal.
no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.